Ele tem inúmeros projetos e quando você começa a olhar o desenho dele, você olha o desenho dele na maçaneta, na luminária, numa mesa. É um traço tão específico, é extremamente elegante. Olá, Metrópolis está no ar. E no início da noite de hoje, o Brasil foi surpreendido com uma notícia muito triste. Beth Carvalho, um dos símbolos do samba e da MPB, morreu aos 72 anos. Foram mais de 50 anos de carreira, dezenas de álbuns e muitos sucessos. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Elizabeth Santos Leal de Carvalho, como diz a letra, formosa da cabeça aos pés. Música, paixão da minha vida. Bom, começou desde que a gente começa a falar, a gente começa a cantar, né? Vim tanta areia, andei, da lua cheia eu sei. Foi na década de 70 que Beth estourou como cantora popular. Gravou um disco atrás do outro. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor. Oh, 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 pra matar a saudade que quer me matar. Quando eu cheguei no samba, eu fui muito bem aceita, a recepção foi total, de tudo que era sambista. Eles gostavam do meu jeito de cantar. Eu tenho uma neguinha aqui, né? Sempre esteve muito bem acompanhada por compositores e sambistas de primeira. Nelson Sargento, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Nelson Cavaquinho, o poeta Cartola. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, a maravilha ter conhecido ele. Ele realmente me adorava cantando as coisas dele. Ele sempre me disse isso, né, que ele gostava. Revelou muitos músicos, alguns deles garimpados na roda de pagode Cacique de Ramos, reduto de sambistas do Rio de Janeiro. Quando eu lancei em 78 o disco Pé no Chão, em que eu trazia um som novo de samba, que era o tantã, repique, banjo, pro disco, quando eu conheci o pessoal do Cacique de Ramos, né? Eu trouxe esse som pro disco, foi uma coisa nova, soou como novo, e isso tá permanecendo até hoje. É coisa financiada. Primeira-dama do samba, madrinha do pagode, diva dos terreiros, rainha do samba. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola. Bem antes de Oscar Niemeyer, um arquiteto de origem ucraniana, já estava no Brasil fazendo arquitetura moderna. Grigori Warshawski construiu a primeira casa modernista do país. História que podemos conferir na mostra Ocupação Warshawski do Itaú Cultural. A exposição também acontece paralelamente no Museu Lazar Segal, projeto de Warshawski, e conta com um mapa para quem quiser fazer um passeio pelas obras do arquiteto na cidade. Ele é um arquiteto que vem no início do século XX para o Brasil e ele causa uma revolução na construção paulista quando ele desenvolve a primeira casa modernista, que é essa casa de linhas retas, branca, com linhas muito simples, em oposição às casas construídas anteriormente na cidade. O meu interesse foi introduzir a arquitetura contemporânea no Brasil. Quando eu comecei com a arquitetura,
minhas primeiras casas, eu fui muito combatido, muito perseguido. Me faltou só ser morto. Essa casa é um ícone, essa foi a primeira casa modernista do Brasil, num país que é conhecido pela arquitetura moderna. O precursor do modernismo, as pessoas não conhecem. É uma das primeiras do mundo, realmente, já foi reconhecido isso. Na prefeitura ele até provou com algumas decorações para provar mais fácil, depois ele alegou falta de dinheiro e deixou a casa assim nua, bem clean mesmo. E as pessoas até estranhavam, visitavam, achavam que ia ser uma caixa d'água. O jardim foi feito pela esposa dele, pela Mina Clabin. Ela deixa de ter um jardim francês, com inspiração francesa, e utiliza plantas da natureza tropical. E ele também faz prédios comerciais e com o Lúcio Costa ele fez algumas casas populares. Essa aqui da Gamboa, que é essa aqui de cima, que é no Rio de Janeiro. Essas duas são da frente do Museu Lazar Segal, as casas da Afonso Celso, e essa é na Moca, na Rua Barão de Jaguara. Ele era totalmente integrado com os modernistas paulistas, né? O Lazar Segal era cunhado dele. Ele conhecia a Tarsila, o Oswald. Aqui ele está com a Tarsila numa foto, sentadinha aqui. Ele sofreu críticas também na época de uma parte dos modernistas, né? Quando ele se afasta ali dos políticos e tal, e aonde estava se buscando uma coisa mais, esse moderno, mais a ver com o Brasil, ele não tinha como construir uma curva da mulata brasileira na casa dele, porque ele tinha esse pensamento racionalista, é puro, é dele, é verdadeiro, é da formação, da região, ele veio da Ucrânia. Ele não era do partidão. E como ele não era do partidão, os arquitetos que eram desses movimentos políticos o afastaram. Então, a arte não pode conviver com essas brigas, essas tensões, esses revés ideológicos, né? Tem que estar acima disso. Reafirmar Warszawski é reafirmar toda essa origem da nossa arquitetura no século XX. E o cinema se despede de John Singleton, um diretor que derrubou barreiras em Hollywood. Na calçada da fama, flores junto à estrela de John Singleton. O diretor morreu ontem, aos 51 anos. Ele tinha sofrido um derrame no dia 17. Desde então, estava em coma. Contemporâneo de Spike Lee, Singleton fez a estreia no cinema com Os Donos da Rua, de 1991. O retrato das gangues de jovens dos subúrbios de Los Angeles foi um sucesso inesperado. Singleton foi indicado ao Oscar de roteiro e também de direção, tornando-se o primeiro negro concorrente à categoria e também o mais jovem. Tinha então apenas 24 anos. Singleton também dirigiu Sem Saída, Mais Velozes e Mais Furiosos e o remake de Shaft, entre outros. Ajudou a pavimentar o caminho para uma geração de cineastas negros que hoje fazem muito sucesso em Hollywood, como Barry Jenkins, de Moonlight, Jordan Peele, de Corra e Ryan Coogler, de Pantera Negra.
E agora uma notícia do cinema brasileiro. O Tribunal de Contas da União determinou que a Agência Nacional do Cinema terá 14 meses para ajustar a fiscalização dos projetos que financia. O tribunal identificou irregularidades nas prestações de contas. A partir de agora, a Ancine terá que apresentar relatórios bimestrais. E ao fim do prazo, se não comprovar capacidade para gerir as contas, elas serão congeladas. O tribunal também vai pedir esclarecimentos à agência que suspendeu os repasses para todos os projetos audiovisuais no dia 18. Na ocasião, a justificativa era para dar segurança jurídica aos funcionários da Ancine. O diretor-presidente da agência, o Christian de Castro, disse que as atividades devem voltar ao normal até o final da semana. E o Metrópolis de hoje termina com nossa última gravação com Beth Carvalho. Foi em outubro do ano passado, no show ao lado do grupo Fundo de Quintal. Com a mobilidade reduzida por problemas na coluna, a Beth foi obrigada a cantar deitada. Mas a voz, assim mesmo, continuava um espetáculo. Tchau, então, até amanhã, depois do Jornal da Cultura.